Muito bem. Dá um minutinho aqui só para eu me conectar onde importa, que é o Twitter. Afinal de contas, as pessoas vão participar por aqui. Ouvindo aqui a conexão. Bom, na verdade, assim, eu acho que ontem até participei, tive a oportunidade de participar aqui de noite num painel sobre hype. E acho que puxando justamente pelo tema do hype, acho que é uma boa maneira da gente começar essa conversa. Então, eu vou colocar uma pergunta, e aí eu passo a bola para vocês, e é legal cada um contar um pouquinho do que faz em cima dessa pergunta que eu vou colocar. Uma coisa que começou ontem, né, nesse evento, né, nessa mesa que a gente estava participando, e que gerou um certo burburinho, era a pergunta: mobile é o novo hype? E aí a discussão é um pouco assim, hype, né, discutimos muito o que era hype. O hype é uma coisa que é boa, uma coisa que é ruim, é uma coisa que é moda e que um dia vai virar tendência. A gente ficou um pouco com essa história. É uma coisa que é moda, que as pessoas acham moda. É uma coisa que está todo mundo falando a respeito e que vai se consolidar ou não, né? Então, acho que nesse ponto de vista, e obviamente eu já parti do pressuposto de não concordando que hype, né, que mobile era um hype, mas assim, como é que vocês estão vendo isso? Dentro do mobile, a gente tem abre-se muitos caminhos e muitos níveis de interação, desde o SMS até o que é mobile, entra toda uma discussão. Mas eu queria começar mais ou menos abrindo dessa forma, quer dizer, olhando cada um, colocando mais ou menos conta um pouquinho aí do que está fazendo para a turma conhecer, e justamente como é que está essa história do quanto hype, o quão hypado está o mobile para a vida de cada um de vocês. Aplicações. A gente começou a nossa vida fazendo iPhone, né, que era o hype daquele momento, era iPhone, 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 toda empresa precisava marcar território e estar presente no iPhone. Depois a gente falou que a gente fazia mobile e hoje, na verdade, a gente faz aplicativos. E aplicativos não só para telefones, mas para geladeiras, fogões, televisores, máquina de lavar, tudo que precisa de uma aplicação, de uma camada que tem interação com o usuário, a gente está fazendo. E essa pergunta que o Lente fez é super legal, que todo mundo pensa que ser hype é estar no iPhone. E, na verdade, ser hype é fazer coisas diferentes que levem um valor ao usuário. A gente sempre tem que pensar no usuário final. Então, hype é isso que a Finger trabalha hoje. A gente auxilia as empresas a procurar extrair o máximo a usabilidade e as funcionalidades para os seus clientes. Isso pode ser num iPhone, num iPad, na televisão, na geladeira, no fogão, no media center do carro, em qualquer lugar. Então, para mim, o hype hoje é pensar no usuário. É como o usuário pode extrair o máximo daquele device, daquele hospedeiro. Então... Tudo bem, eu sou o João, sou um dos fundadores da Ponto Mob. Ponto Mob é uma empresa que começou há mais ou menos 4 anos e que ela tem um posicionamento de participar desse mercado mobile, em todas as vertentes, com todas as ferramentas, né? Então, assim como a Finger está focada em aplicativos, a gente também desenvolve ações com SMS, com voz, ligação, Bluetooth e por aí vai. E aí, entrando um pouco na pergunta e concordando com o Breno, eu acho que mobile não é hype. Você pode fazer alguma coisa hype dentro de mobile. Mas eu acho que assim, tem desde as ferramentas básicas, tem as ferramentas funcionais do dia a dia, tem as ideias mais inovadoras. Eu acho que, de repente, se a gente tiver um tempinho para falar no final, acho que é bacana dizer até onde você pode ir, mas também o mínimo, né? O que as empresas precisam ter para você minimamente estar presente nesse mercado, para permitir que qualquer usuário interaja com a sua marca ou com a empresa pelo celular, seja por uma coisa hype diferente ou seja pelo básico do dia a dia. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Fernando, trabalho na Cyrela. A Cyrela é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil. Ano passado, 2010, a gente faturou 7 bilhões de reais. Estamos presentes em 16 estados, 65 cidades. E eu compartilho do ponto de vista dos colegas aqui,
de que mobile deixou de ser hype há muito tempo, né? Se a gente pega qualquer pesquisa com o consumidor e pergunta para as pessoas o que é mais imprescindível, o que você não sai de casa sem ter, né? Você tem 3 respostas em geral, e uma delas varia se a pessoa é homem ou se é mulher. A primeira é a carteira, no caso do homem, ou a bolsa, no caso da mulher. Se você esquecer, você vai ter um problema. A segunda é a chave do carro, e a terceira é o celular. E aí, quando você pensa que o celular passou a ser aquele gadget, que é o teu companheiro, para qualquer hora do dia, inclusive no momento de maior intimidade, etc., estar presente nessa mídia passou a ser uma questão vital para os negócios, em geral. E ela é uma mídia que, ela tem que estar trabalhando sempre em conjunto com outras formas de mídia, com outras formas de relacionamento, porque individualmente não vai servir para nada. Mas é fundamental, é muito importante. Então, quem ainda está enxergando o mobile como hype, no meu ponto de vista, está perdendo uma grande oportunidade de negócio. Então, acho que a gente já passou, o mobile já passou do hype, já é algo que veio para ficar, e que no Brasil, em função das próprias características do mercado móvel, da concentração das operadoras, dos preços que a gente pratica, nós estamos demorando um pouco mais para entrar numa tendência que já é realidade no resto do mundo. Uma coisa que eu comento até com os clientes é que assim, o mobile não é mais luxo, o mobile é necessidade. Hoje nós temos um lente bem melhor de números do que eu tenho um problema da memória fraca. Quantos telefones celulares a gente tem ativos no Brasil? São 207 milhões de linhas, né? De linhas ativas. Qual que é o nosso mundo de smartphone? Vamos falar de aquele núcleo que é tão pequenininho. Que a gente viu que é 20 milhões pela pesquisa, não é isso? Pela pesquisa. Então, imagina hoje você ter 20 milhões de usuários ativos por smartphones. Esses usuários, eles sabem o que é internet, eles sabem o que é um aplicativo, eles interagem diretamente com esse universo. Você acha que isso é hype ou é supérfluo? Não, isso já é pilar, a gente precisa disso. Lógico que não sozinho, né? A gente precisa, igual o Fernando falou muito bem, a gente precisa de algumas coisas consolidando ou apoiando isso. Que eu brinco que uma casa não fica em pé com um pilar só. Não adianta fazer só mobile, fazer só televisão, fazer só impresso. Se a gente não tiver 3 pilares ou coisas ajudando, nada fica de pé. E o telefone, o celular, a internet. Agora a televisão, que está muito legal, os aplicativos para televisão também interagem bem com o usuário e dão uma acessibilidade e dão também funcionalidades, entregam coisas legais para eles. Se você fizer um conjunto de coisas para sua campanha, a ideia fica legal, dá drive, dá jogo, daí vira hype. Isso é importante. Como é que vocês fazem... Agora ficou poderoso o negócio aqui, maravilhoso, o microfone. Já parei de mascar chiclete. Alguém reclamou aqui que eu estava mascando chiclete, já joguei fora aqui, tá? Desculpa. Mas explica que é a ação da Ponto Mob. Formação da Ponto Mob, depois, inclusive, quem quiser um chicletinho, tem uma maquininha ali de sample machine, ativada por... Você engoliu? Porque eu também tô com um. Como é que é? Você engoliu? Eu também tenho. Não, o meu eu botei num papelzinho aqui. Tá. Não era eu. Estavam reclamando de você, Johnny. Agora eu entendi. Olha só. Mas, não, brincadeiras à parte. Então, ok, perfeito, né? Concordamos aqui que o mobile não é hype, ou pelo menos nem tudo no mobile é hype, faz parte da vida das pessoas. E quando a gente fala de plataformas, é uma discussão que a gente vem tendo também, a gente fala de mobile, normalmente você pensa em mobile, fala de celular, né? Um telefone celular. E a gente tem falado muito que falar de mobile hoje em dia não é mais falar de aparelhos de telefone celular, mas falar de audiências em movimento. Então, na verdade, o que a gente entende e tem visto justamente em pesquisa, etc., é que as pessoas interagem com diversas telas ao longo do dia, em diferentes momentos. Então, o camarada está fazendo uma coisa no computador, sai para a rua, continua no smartphone, faz no iPad, volta, daqui a pouco ele vai ter televisão. Todas essas coisas fazem parte do cotidiano. E, teoricamente, as marcas ou as empresas deveriam estar em todas as telas ao longo desse dia. Então, a pergunta é... Primeira pergunta, em cima desse tema. Quando é que a gente vai para a televisão, ou quando é que a gente vai para o iPhone, ou quando é que a gente vai para o iPad? Né? O que determina essa necessidade, efetivamente, como é que se fala? Como é que é feita a decisão de investir na plataforma A, B ou C? Eu vou dar um passo atrás, vou falar um pouquinho de comportamento. Como eu não sou, daí depois a gente pergunta para o nosso cliente, né? Como que ele pensa, lá na Finger a gente pensa um pouquinho como usuário, né? Hoje você não tem barreira, diferença do que é televisão, computador, telefone. Você não fala assim, cara, eu vou dar uma fugida aqui, o trabalho está estressante, eu vou dar uma volta. Você pega teu telefone, você está com o trabalho no bolso. Você está com o trabalho na rua, você está com informação, você está com o Twitter, você está fazendo um check-in em algum lugar.
Daí você fala assim, cara, não, eu tô cansado, eu vou ver televisão. Você está interagindo, você está consumindo informação, está consumindo conteúdo. Então, hoje em dia, é muito difícil você desfocar. A não ser que você vá para o sítio, para o meio do mato, sem internet, se tranque e fale, não quero conversar com ninguém, ou alguém vai chegar para você e vai falar assim, pô, você viu no Twitter, você viu no Facebook? Então, você está vivo com isso. Então, o que a gente vê lá na Finger é comportamento mesmo. Então, quando uma marca procura a gente para tentar montar um pacote completo, a gente tenta primeiro entender como a marca se posiciona, quais são as vertentes, o que eles querem fazer, e daí prepara uma campanha amarrando tudo. Desde telefone, televisão, SMS, agora com vocês, com a parte de mobile site com vocês, que antigamente a gente não fazia, ações em machine, então dá para a gente aproveitar. E lembrando que hoje a gente não tem mais barreira, então é tudo uma coisa só. Então, tudo que é tela, é aplicativo, é funcionalidade, é interação. E aí, cliente, como que vocês preparam isso? Como que você vê esse mercado? Só complementando. Fernando, tem barreira? Barreira? Qual tipo de barreira? Barreira. Você precisa falar com o público A, B ou C. Não. Como é que vocês pensam a barreira? Digo, existe uma barreira de uso, por exemplo, de equipamento? Todo mundo está em todo... Você já consegue falar com iPhone, com todo mundo? Não, você tem que segmentar. Como é a realidade de vocês? O que a gente percebe, pelo menos como empresa, é o seguinte. O primeiro ponto é que, dando um passo para trás, como o Breno fez, não adianta você não ter um posicionamento claro da sua marca, o que você quer, como é que você se relaciona. Eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu sou o Fernando. Então eu vou ser o Fernando no Twitter, eu vou ser o Fernando no dia a dia com a minha esposa, vou ser o Fernando conversando no trabalho, vou ser o Fernando como gestor, vou ser o Fernando como profissional. Mas o Fernando sou eu, tenho um posicionamento e cada marca, cada vez mais, tem que ter isso muito claro. Então, na medida que você tem o seu DNA de marca bem consolidado, bem constituído, a forma que você vai se comunicar com o cliente é no intuito de prover valor e relevância a ele. Então, você tem que estar disponível, e aí o que a mobilidade traz, que a internet traz de modo geral, é a possibilidade de você se engajar com esse cliente de uma forma que antes você não conseguia. Então, no caso da Cyrela, por exemplo, uma das experiências mais legais que tem é você poder, de domingo, no plantão, e ouvir o cliente que está procurando um imóvel e perguntar para ele, falar o que você está procurando, como é que funciona, quais são suas paixões, quais são seus desejos, qual o seu bolso, o que você quer. E hoje, a mobilidade possibilita fazer tudo isso. Então, a forma que a gente, pelo menos, enxerga na Cyrela é que nós temos que estar disponíveis para esse diálogo com o cliente em qualquer mídia. Porque a inovação está vindo tão rapidamente, quer dizer, o tablet é uma coisa que não existia 1 ano e meio atrás. E hoje, a pessoa que não sabe o que é um iPad é um alien, né? Daqui a 1 ano e meio vai ter muita novidade que nós vamos ter que estar lá também. Então, esse conceito fundamental, o fato de estar disponível, ter um DNA de marca, ter uma presença digital, uma presença offline constituída e integrada, isso é muito importante. Johnny, a gente perguntar o seguinte, a gente fala em smartphones e etc, em mobile, fala 207 milhões de pessoas, mas a gente sabe que, na verdade, quando você segmenta, no caso especificamente da Cyrela, a gente já olha um universo não mais restrito, não estou querendo restringir, mas a gente já fala com um público com poder aquisitivo mais específico, pelo menos tem que ir a partir de um determinado ponto. Quando a gente fala de interatividade em mobile, para falar com a massa, como a gente faz? Então, no caso de Cyrela, primeiro é um cliente que para a gente é um grande desafio trabalhar, porque é o que você falou, né? Só que no caso da Cyrela, a Cyrela tem uma marca que chama Living, né, que ela trabalha com baixa renda. Então, a gente, para atender o cliente, não adianta só pensar no aplicativo iPhone, né? Eu acho que quando a gente foi lá e apresentou o que é o nosso trabalho para a Cyrela, eu acho que o que encantou eles é que a gente não foi apresentar um aplicativo, a gente foi apresentar como que a marca Cyrela pode se relacionar com os consumidores durante todo o momento de decisão de compra. Que isso para a gente é um desafio, porque não é um refrigerante, não é um salgadinho que você olhou, comprou. Você vê concorrente, você pesquisa, o tempo de decisão de compra ele é maior. E nesse momento de decisão de compra, você usou o telefone, você usou o iPad, você usou o computador, você viu TV. Então, assim, se a marca consegue estar em todos esses momentos, para ela uma grande chance de converter a venda. E aí, respondendo a sua pergunta, para coisas mais simples, você tem um SMS, entendeu? Então, a gente faz um trabalho muito bacana de SMS com a Cyrela, onde você, que não tem nenhum recurso, você não precisa ter um smartphone, você não precisa ter internet, você simplesmente vê um anúncio do imóvel da Cyrela numa revista, ou passou na frente de um stand de vendas, você pode mandar um SMS e um corretor te liga, né?
em 10 minutos, né? Então, assim, você consegue levar uma interatividade até via SMS, que é uma ferramenta super simples, sem custo, né? Que a gente faz isso, o SMS é inclusive gratuito, então você não tem restrição de tecnologia, qualquer celular hoje em dia manda e recebe SMS e não tem custo. Então, um pré-pago que não tem crédito, ele consegue também interagir com a plataforma que a gente desenvolveu para eles. Então, a gente, na verdade, está entendendo que temos aí uma ferramenta